Olá, boa tarde! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Band de Placar em um oferecimento BandBet e a gente traz mais destaques da Copa do Mundo de Clubes nesta segunda-feira, falando um pouco mais sobre a estreia do Flamengo, não é, Bernardo Ramos? Que tem estreia também do Jorginho, jogador contratado nesta janela para a competição. E ainda desfalque do De La Cruz e a dúvida do Alexandro. Exatamente, Aline. O Flamengo tem essas dúvidas. A tendência é que o Jorginho entre em campo como titular, até porque o dono da posição, o Nico De La Cruz, jogador uruguaio, está com uma lesão no joelho. E o Jorginho chega ao Flamengo. É bem verdade que após a temporada do futebol europeu, ele jogava no Arsenal, né? O contrato dele acabou, e aí ele acabou sendo contratado pela equipe rubro-negra e já se adaptou até na entrevista do Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, ficou muito claro isso. O Léo Ortiz falou, cara, parece que o Jorginho está aqui há um ano, né? Então o jogador já está completamente adaptado, é um craque. Né? Um jogador que ficou entre os 3 melhores do mundo em 2021. Por que em 2021? Porque ele faz parte da seleção italiana, ele é um ítalo brasileiro, e a Azurra ganhou, naquele ano, a Euro, que seria disputada em 2020, mas acabou passando para 2021. Na Inglaterra, contra a Inglaterra. E o Jorginho jogou demais naquela competição. Para muita gente boa, ele foi o melhor jogador do campeonato. Eu acho que há uma dúvida ali entre o Spinazzola, lateral esquerdo da Itália, e o próprio Jorginho, é que o Spinazzola se machuca gravemente no jogo da semifinal. Mas, de qualquer maneira, é um jogadoraço que veio para ser titular do Flamengo. Não é um reserva para o Arrascaeta, é um volante, né, um primeiro homem de meio de campo. No Arsenal, quando ele entrava nessa última temporada, os Gunners jogavam com o Jorginho, Odegaard, pelo lado direito, jogador norueguês, e o Declan Rice, inglês, pelo lado esquerdo. O Declan Rice também tem essa possibilidade de ser um segundo volante. Então, assim, não vai ser tão estranho para o Jorginho o esquema tático do técnico Felipe Luiz, com 2 homens à frente dos zagueiros. E aí a gente vai fazer uma prévia aqui da escalação do Flamengo para esse jogo, que deve vir a campo com o Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, eu colocaria o Danilo, Alexandro ou Ayrton Lucas. Se o Alexandro não jogar, entra o Ayrton Lucas. Jorginho, Pulgar, Gerson Arrascaeta, e aí a grande dúvida no ataque. Para mim é um erro do Felipe Luiz colocar o Pedro no banco de reservas. Né? E a cada dia que passa eu vou achando que o Pedro virou reserva desse time. O Bruno Henrique vem sendo mais utilizado como centroavante. Ele não é um centroavante, mas vem jogando improvisado nessa posição. E vai ser ladeado por Luiz Araújo ou Cebolinha. Se jogar o Luiz Araújo, o ex-São Paulino cai pelo lado direito. Se jogar o ex-gremista, pelo lado esquerdo. Né? Então essa é a configuração tática do Flamengo para essa partida. Lembrando que a bola rola às 10 da noite, no horário de Brasília. A partida será disputada na Filadélfia e terá transmissão, claro, nas rádios Bandeirantes e Band News FM. Falando um pouco sobre esse time do Esperance, para muita gente é um saco de pancadas, e não é. A equipe africana defende uma invencibilidade de 11 jogos. É bem verdade que ali em nível nacional, né? Mas é um retrospecto interessante, né, Aline? Eu ia dizer que tem um técnico que está estreando e uma presença grande da torcida, porque a gente viu os vídeos no final de semana, muitos torcedores do Palmeiras lá na Times Square, mas também do Esperance. Exatamente. O jogo não é nem em Nova York. O jogo do Palmeiras era em Nova York. Em Nova Jersey, na verdade, que fica ali do lado, né? Mas o jogo do Esperance contra o Flamengo, como eu disse, era na Filadélfia, que fica cerca de uma hora e pouquinho ali de Nova York. E aí a gente olha para 2 brasileiros. Né? Você citou esses 2 caras no programa anterior, Band Placar, um oferecimento BandBet, que são Rodrigo Rodrigues, centroavante, e Ian Sassi, que jogou no arquirrival do Flamengo, Vasco da Gama, e não foi bem com a camisa Cruz Maltina. Eu destaco também o Youssef Belaïli, né? Um ponta esquerda argelino, que é bom jogador, então isso aponta para um time do Esperança atacando bastante o lado guarnecido pelo Wesley, que é o lateral direito do Flamengo. E é claro que a BandBet está nessa, com o Flamengo na estreia rubro-negra na Copa do Mundo de Clubes. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. Se você preferir, você pode digitar esse endereço no browser de sua preferência, não faz diferença, você entrará na capa do site de qualquer jeito. Aqui você vai no botão Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e aí tem um BandBet Multiplica, Aline, com o Flamengo para ganhar o primeiro tempo, o segundo tempo, e marcando mais de 2,5 gols em toda a partida, né? As 2 equipes juntas marcando mais de 2,5 gols, ou seja, 3 gols em diante. Sim.
Para essa combinadinha, a BandBet está pagando R$ 4,40. Tá boa, hein? O mercado, na média, R$ 3,50. Então, não tem por que você não fazer a sua fezinha na BandBet para esse jogo. Se você preferir outra exclusividade BandBet, você pode fazer o Bet Builder, ou seja, criar a sua aposta de forma personalizada. E é isso que a gente vai fazer agora. Que é jogo do Flamengo, então a gente tem que fazer. Vamos lá, então. Já estou aqui na página do jogo, vou no botão criar aposta e a gente tem aqui resultado final. Flamengo vence. Vence? Vence. Claro que vence, é óbvio. Você não quer uma dupla chance nesse jogo, não? Não. Não? Não. Ambas as equipes marcando? Não. Não? Não. Só Você o acha Flamengo que sim? marcando? Você acha que sim? Não, acho que só o Flamengo. A defesa do Flamengo é muito boa. A defesa do Flamengo não toma gol, né? Jogador para marcar. Temos aqui Pedro, Bruno Henrique, Juninho, que é reserva na posição de centroavante, e o Arrascaeta, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Arrascaeta está fazendo muito gol. Arrascaeta. Então a gente vai aqui no jogador uruguaio. É muito fácil você personalizar a sua fezinha no site bandbet.bet.br. Faça isso. Faça a sua fezinha ou em BandBet Multiplica, com odds turbinadas e exclusivas para você, ou então você cria a sua aposta, que é claro que vale uma fezinha nesse jogo. No grupo do Flamengo, aliás, Aline, a bola vai rolar nesta segunda-feira, uma partidaça também, que faz parte, como eu disse, dessa mesma chave. O jogo do Chelsea contra o Los Angeles FC. O Chelsea termina a temporada europeia bem. Melhor do que começou. Agora, o Los Angeles FC foi o último time classificado para essa competição, porque lembra aquele lance de que o Leão não podia jogar o campeonato, aí a FIFA fez um jogo do Los Angeles FC contra o América do México, deu Los Angeles FC, e a tendência também é de uma base dessa equipe que foi eliminada, aliás, na semifinal da Conferência Oeste da MLS, pelo Seattle Sounders, que deu um trabalhão pro Botafogo ontem. Exatamente, o Botafogo vencia por 2-0, acabou vencendo o jogo por 2-1, o Seattle Sounders foi melhor no segundo tempo, e esse time do LFC não é ruim, não. Vou falar primeiro do Chelsea, né, campeão da Conference League na Europa, que se classificou à Champions League pela classificação na Premier League. Ou seja, foi um time que subiu de produção no final da temporada. É um time treinado pelo Enzo Maresca, que era técnico do Leicester, pela primeira vez na sua vida dirigiu um time grande do futebol mundial, foi nessa temporada e foi uma temporada satisfatória dos Blues, né? Lembrando que ele deve levar a campo uma equipe num 4-2-3-1, tá? E se a gente for escalar esse time, o Robert Sanchez no gol, Reece James, um excepcional lateral direito, ele se machuca muito, essa é a questão dele, mas ele é muito bom lateral direito, o Adarabioio, zagueiro, ao lado do Colwell, que é um zagueiro jovem também, formado ali, então é muito bom jogador, com Cucurella, cabeludão, lateral esquerdo espanhol, pelo lado esquerdo. 2 volantes à frente da zaga, esses caras são bons demais, são bons demais. Enzo Fernandes, argentino, e Moisés Caicedo, que você viu de perto lá no Equador, né? Um pouco mais à frente, esse cara aqui, o cara do time, Cole Palmer, jogador da seleção inglesa, que inclusive marcou gol na final da Euro no ano passado contra a Espanha, derrota inglesa por 2-1. Madueke na ponta direita, Pedro Neto na ponta esquerda. E aí o Chelsea resolve uma questão do centroavante, né? O Nicolas Jackson foi o centroavante titular ao longo da temporada, senegalês, não é um grande jogador. E aí o Chelsea, que tem muito dinheiro, vai lá e contrata o Dilep, que era do Ipswich, por um valor bom, 30 milhões de libras, 35 milhões de euros. Bom. Para um time como o Chelsea, a gente fala em valores sobre isso aqui no futebol brasileiro, pagou isso tudo, mas para o futebol inglês isso aí, normal. E para o Chelsea, Ipswich Town é ótimo. Exatamente. Então o Dilep, um jogador jovem, centroavante, que se destacou na última edição da Premier League, chega para fazer parte desse time do Chelsea. Em contraponto, o LFC, a Aline falou muito bem, uma equipe que se classificou nesse playoff contra o América do México, e tem esse cara aqui, o francês Giroud, que você viu de perto na Copa do Mundo do Catar em 2022, centroavante francês, que de repente começa no banco de reservas essa partida. O Lloris é o goleiro, campeão do mundo pela França em 2018, ex-goleiro do Tottenham, bom goleiraço. Tem um ex-flamenguista nesse time, o Igor Jesus, volante revelado na equipe da Gávea. E mais à frente, para mim, tem o cara do time, ponta esquerda, Boangá,
jogador francês, mas que defende a seleção do Gabão, né? E tem mais de 40 jogos com a seleção gabonesa. O salvadorenho Ordaz é o centroavante. Pela ponta direita joga o Yeboah, atleta de Gana. E claro que a BandBet está nessa também com as melhores oportunidades do mercado na Copa do Mundo de Clubes. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. E aí você vai mais uma vez no botão Copa do Mundo de Clubes e você tem aqui um BandBet Multiplica, deixa eu ver. Tem um monte de jogo aqui. Tem tudo, né? Tem tudo, tem absolutamente tudo. Deixa eu ver se tem BandBet Multiplica aqui para o jogo do Chelsea. Senão a gente pode criar também, se não tiver. A gente vai fazer os dois, É. tá? Aqui nesse BandBet Multiplica tem jogador para marcar a qualquer momento. Cole Palmer. Tá, sim. E intervalo e resultado final, Chelsea. Tá. Tá boa essa. Tá ótima. Pagando 3,05 para cada real apostado, contra 2,87 na média do mercado. O Cole Palmer é o principal jogador do time do Chelsea. Ou a gente pode criar uma aposta também, tá? Deixa eu colocar aqui no jogo do Chelsea contra o Los Angeles FC. A bola rola às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, em Atlanta. Em Atlanta. Aliás, estádio maravilhoso, Mercedes-Benz Arena. Vamos lá, então, no Chelsea contra o Los Angeles FC, criando uma aposta. Acho que vai dar Chelsea. Chelsea. Torcendo no Flamengo, torcendo por um empate nesse jogo, hein? Total de gols, mais de 3,5 ou menos de 3,5? Acho que menos. Menos de 3,5, tá bom. Ambas as equipes marcam? Ambas as equipes marcam. Tá, então a gente está fazendo uma combinada maior dessa, com 4 opções, tá? É personalizado. Você Sim, pode fazer faz o que você quiser. São infinitas as possibilidades na BandBet. E aí, vamos em jogador para marcar. A gente tem Dilep, centroavante, Cole Palmer, Nkunku, que deve começar no banco de reserva, jogador francês, e o Nicolas Jackson, centroavante de Senegal, que foi o titular do Chelsea, mas não deve ser mais. E aí? O que você acha? Cole Palmer. Também. Cole Palmer. Então vamos no Cole Palmer. Sem erro. Sem erro, então. Então tá feito. A gente mostrou pra você como você personaliza a sua fezinha no site da BandBet, bandbet.bet.br. Venha nessa, aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima. O que você sempre fala por aqui, Aline? Jogue sempre com responsabilidade só para maiores de 18 anos. Até a próxima.